Bom, pessoal, esse vídeo aqui, depois de muita luta, é só eu começar a fazer vídeo, meu cachorro começa a latir. Mas, enfim, esse daqui também é um problema de cinemática. Cinemática, onde o objetivo é estudar o movimento de projéteis. Projéteis. E o que que a gente quer fazer, projétil? É um arremesso de bola de basquete, um chute de bola de futebol, tudo que descreve essa trajetória. E a gente não considera a resistência do ar, porque a gente trabalha com a parte do ensino médio, a gente vê que não tem resistência do ar. Então, todos esses itens aqui, ó, geralmente, tá, são sempre usados. Geralmente são sempre, é bem redundante. Mas, enfim, você precisa estabelecer essa forma de resolução. Qual que é a forma, né? Então, a gente identifica que é um lançamento de projétil, um lançamento oblíquo, né? Que as pessoas chamam. E aí, o primeiro passo que a gente precisa fazer, tá? É definir um sistema de coordenadas. Então, eu vou usar a própria figura, tá? Mas o ideal é que vocês façam a figura aí. Bom, vamos fazer aqui, né? Vou fazer uma figura. Qual figura que é importante? É sempre importante você desenhar o eixo Y e o eixo X, tá? Se vocês lembrarem lá como que vocês estudaram lançamento vertical, tá certo? Vai utilizar aqueles conhecimentos de lançamento vertical. Então, esse daqui, na verdade, é um movimento um pouco mais complexo, porque ele é a junção do movimento vertical mais o movimento horizontal. Se você vai para cima e para frente, em cada instantezinho, você vai descrever essa trajetória parabólica aqui, ó. Deixa eu tentar fazer uma trajetória. Opa, agora o problema é fazer essa trajetória parabólica aqui, né? Então, vai fazer essa trajetória parabólica aqui, ó. E aí, em todo lançamento de projétil, você tem algumas considerações importantes. Bom, se é cinemática, a gente precisa das condições iniciais. Então, eu escrevo aqui as condições iniciais. Quem são as condições iniciais? Velocidade, posição, tá? V0, S0, instante T0 igual a zero, para ficar mais fácil, e a aceleração. Tudo bem? Essas são as condições iniciais. Então, eu vou olhar para o meu problema e falo, uma partícula, no instante t0 igual a zero, de um ponto A, aqui é o ponto A, que ele sai, ele fala que esse ponto A tem uma coordenada ali, ó, né? Na parte das ordenadas, né? Uma posição igual a 100, essa altura aí, ó, 100 metros, né? YA, tudo bem? Não precisa ficar decorando mais uma equação, não é necessário. Por quê? Porque o movimento de projétil, a gente vai ver que no eixo Y, né? Isso já é extremamente importante você observar. O eixo Y, ele é um move. Então, é a composição desses dois movimentos, é um move. E no eixo X, ele é um MU. Eu sei que parece complicado quando a gente fala a composição do movimento. Eu vou fazer uma sombrinha para dar a ideia de composição de movimento. Então, ó, por exemplo, quando o corpo está nesse ponto aqui, então eu tirei uma foto. Ele está aqui, ó, nesse instante T aqui. Ele vai ter uma sombra nessa parte aqui, no eixo X, e é essa sombra que vai me ajudar a descrever o movimento. E ele vai ter uma outra parte, uma outra sombra, no eixo Y, essa outra sombra aqui. Então, as equações que eu vou usar são as equações que eu vou usar tanto no eixo Y, as equações que eu vou usar no eixo Y, que é do move, né? Então, eu vou fazer um estudo dessa e dessa região, tá? E na parte verde, onde vai fazendo a sombrinha, tenta imaginar a bolinha percorrendo essa trajetória e você olhando para a sombra que é formada, tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, no eixo Y é UV e no eixo X é MU, beleza? Então, lembra das equações lá. Equação que vocês falam sorvetão, Lavoisier, enfim. Tem que saber as equações. O que diferencia um do outro?
Esse daqui tem aceleração diferente de zero, essa é a diferença crucial. E esse daqui tem aceleração igual a zero. Tá? Essa é a diferença crucial. Esse daqui tem uma variação de velocidade, esse daqui a velocidade é constante. Então, a velocidade aqui, v, varia, né? E aqui a velocidade é constante. Ou seja, nessa direção, quando ele sai desse ponto, ele vai freando, 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 e depois ele cai. Acelera. Só que ele está fazendo essa trajetória, né? Então, a sombrinha, ela vai subir e descer. E essa sombrinha, com o movimento uniforme, vai para frente. Tá certo? A gente está olhando para as sombrinhas. A sombrinha roxa e a sombrinha verde aqui, tá? Então, o que é importante aqui a gente escrever as equações? Bom, para escrever as equações, ele deu o vetor velocidade aqui, ó. Só que, como ele deu o vetor velocidade, eu tenho a velocidade Opa, deixa eu melhorar aqui. Fazer uma outra cor para melhorar. Fazer em azul, blue. Vetor velocidade aqui, ó. Para melhorar, né? Coloquei grandão para ficar mais fácil. O V0, o que eu vou fazer? Como eu estou decompondo, decompor significa separar em duas partes. Eu vou separar em duas partes também a velocidade. Eu vou pegar a parte correspondente à velocidade do eixo x, que eu vou chamar de V0x, que a gente sabe que é constante, e a parte da velocidade no eixo y. Eu já faço esse triângulozinho aqui, ó, porque isso daqui já me ajuda a calcular os valores correspondentes, ó, V0, Y. E aqui é o ângulo θ, tá? Quando eu for calcular os ângulos, ó, os valores, eu já vou deixar calculado aqui, ó. Se eu usar, deixa eu colocar aqui, ó, θ, que é o ângulo θ. Se eu usar a função seno, ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vou fazer bem devagar aqui. Da outra aula não fiz, mas antes vou fazer, ó. Seno de θ é cateto oposto. Eu já estou deixando as condições iniciais preparadas, ó, V0y sobre V0. Então, quem é o V0y? Porque eu vou olhar apenas para o eixo y no movimento uniformemente variado, né? Então, vou separar em duas direções. Vai ser V0 seno θ. E são duas coisas que eu tenho. Seno de θ. V0 ele deu que é 50, o módulo. Seno de θ ele deu que vale 0,8. O triângulo 3, 4, 5, vai tá bom. Então, aqui vai dar 40 metros por segundo. E o cosseno de θ, ou seja, já tem a velocidade inicial no eixo y. E eu vou calcular, através da função cosseno de θ, né? Quando você tem vetor, às vezes é interessante você fazer a projeção. V0x sobre V0. Então, estou calculando as condições iniciais primeiro. Já estou deixando preparado o meu problema para ir resolvendo as outras coisas. E eu sempre preciso das condições iniciais. Como eu sei que no eixo Y é um move, então eu vou procurar as condições iniciais do move. Como eu sei que no eixo X é um MU, eu vou procurar as condições iniciais do MU. V0x vai ser V0 cosseno de θ. 50, deu um berro com o meu cachorro, que é o terceiro vídeo que eu estou tentando gravar, o bichinho ficou quietinho. 50 vezes 0,6, que dá 30 metros por segundo. Então, eu tenho as condições iniciais, como velocidade, posição, instante e aceleração. Então, vamos lá. O que também é importante, tá? Desse tipo de movimento de projeto? Se ele saísse do chão aqui, ó, só para fazer uma... Ele não sai, mas se ele saísse, isso daqui é extremamente simétrico, tá? Essa distância é a mesma que essa. Ele não sai do chão, mas tudo bem. Mas eu posso pegar uma referência aqui, ó. Isso aqui é extremamente simétrico, porque isso aqui é uma parábola, para trajetória parabólica. O que acontece ao longo do tempo? Se você observar, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Só que se você passar uma tangente aqui, ó, cada vez que ela vai percorrendo essa trajetória, a velocidade vai fazendo isso daqui, ó. Certo? Quando chega nesse ponto, tá? E eu vou marcar aqui, ó. Nesse ponto, o que aconteceu? A velocidade real dele, a velocidade que ele está naquele instante,
é a própria velocidade v0x, que nunca muda, porque é um movimento uniforme. Quem muda? Movimento uniformemente variado. Então, ele sai com velocidade v0y, conforme ele vai subindo, e como o campo gravitacional está para baixo, que é o que causa a desaceleração, né? Ele vai perdendo velocidade, para e depois volta, tá? Esse ponto aqui é o ponto importante que a gente chama ponto de altura máxima. Então, toda vez que a gente vai estudar um lançamento de projétil, é bom a gente saber as condições iniciais e perceber que esse ponto de altura máxima, ele tem velocidade só, a velocidade do movimento uniforme que nunca muda. Quem que muda? A do eixo Y, beleza? Tá? Então, vamos lá para as perguntas. A gente sabe que então a gente vai distribuir agora, né, nas coordenadas. Então, dependendo da direção que vai me favorecer ou não, ao cálculo do que ele pede, tá? Então, ele fala assim, o instante em que a partícula atinge a altura máxima. Bom, o instante em que a partícula atinge a altura máxima, o que eu posso supor? Vocês concordam comigo que acontece o seguinte, ó, nesse ponto de altura máxima, então, vamos colocar aqui, ó, o que acontece no ponto de altura máxima? Eu vou olhar para qual eixo? Olhando para o eixo Y, que é um MU, MUV. O que acontece no ponto de altura máxima? A velocidade em Y é igual a zero. Tá? Por que é igual a zero? Porque a velocidade em Y, ela faz isso, ó. Ela é uma velocidade variável, é igual a V0Y mais A vezes T. Então, naquele ponto de altura máxima, no Hmax, tá certo? Eu sei que a velocidade correspondente à parte em Y é zero. Então, aqui vai ficar zero. Isso é importantíssimo, tá? Zero. V0y eu já calculei, que tá aqui, ó, 40. E aí, né, lembrando, qual é a única força, fazer um parênteses aqui, que atua em um lançamento de projétil? A única força, você só tem uma força vertical para baixo, tá? Se a força é vertical para baixo, o peso é igual a resultante, aí se você cancelar as massas, você verifica que a aceleração é igual ao campo gravitacional, tá? Tem a mesma intensidade e intensidade, porque são grandezas diferentes. Uma coisa é campo, outra coisa é aceleração, mas em intensidade eles são iguais. Ó, a velocidade inicial tá para cima, tá a favor da trajetória, certo? Tá aqui, ó, o V0y tá para cima, positiva. Só que a aceleração tá contra a minha orientação, então é negativa, menos 10 vezes t. Então, se você fizer a conta aqui, ó, vai ficar t igual a 4 segundos. Então, o instante em que ele atinge a altura máxima é um instante que vale 4 segundos. Beleza? Tranquilo, né? Aí ele pergunta, qual é o valor da altura máxima? Bom, você pode, no item B, continuar usando o eixo Y. Porque ele está perguntando a altura, ele está perguntando em relação ao eixo Y, certo? Então, continua em relação ao eixo Y. Estou escrevendo para gravar mesmo. Ó. Continua sendo um MUV, um MUV. E o que eu sei na altura máxima, né? Continuo usando essa informação, que VY é zero e eu sei um instante agora que ele chega na altura máxima. Eu sei que é no instante t igual a 4 segundos. Ele demora 4 segundos para chegar até a altura máxima. Agora, se ele quer saber uma posição, qual é a equação que relaciona posição e instante? É a equação horária, né? Posição é igual a posição inicial mais V0t mais meio de t quadrado sobre 2. Certo? Então, o que eu vou substituir aqui, ó? Ih, tá acabando o espaço, vou ter que apagar uma partezinha, hein? Vai ficar aqui, ó. Posição final, que é a altura máxima, que eu quero saber. Hmax vai ser igual. Da onde que ele sai? Qual é a altura que ele sai? Ó? Ele deu lá, foi 100, certo? Então, coloco 100, porque ele quer saber a
altura máxima, ou seja, uma posição. 100, ele não quer saber o ΔS, né? 100. Qual a velocidade inicial? Aqui é V0y, hein? Não se esqueça. Mais 40. O instante é 4. Menos 10, que é a aceleração, sobre 2, tudo isso vezes 4 ao quadrado. Se você fizer as contas, aqui vai dar 260, e aqui dá 16 vezes 5, dá 80. Então, acho que dá 180, é isso? É isso? Eu acho que se eu não errei nas contas, dá 180 metros. Certo? Então, esse é o ponto de altura máxima, né? Aqui, vamos ver de novo. 16 vezes 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 16 é 80. 260 menos 80 dá 180. Beleza? Então, item B, feito. Então, a gente tem essas informações. Beleza. Vamos lá para as outras perguntas. Ele quer saber o instante em que a partícula atinge o solo. Beleza. Por que ele quer saber o instante em que a partícula atinge o solo? Ele quer saber qual é o instante, no item C. Eu vou ter que apagar essa folha. Se vocês já copiarem, ó, vou dar uma subidinha bem devagar. Então é isso, dá um print screen aí. Depois é isso, tá? E aí eu vou copiar e colar. Vou dar um novo aqui, tá? Para limpar a página. Sim, vou salvar. Tem que salvar para mim. Aí demora um pouquinho. Então ele quer saber qual. Vou chamar de 1. Vai ir mais rápido. Sim, deixei de substituir. Beleza. Deixa aparecer de novo aqui a informação. Legal, tá aqui. Beleza. Então, olha só. O que ele quer? O instante em que a partícula atinge o solo. Interessante, quando ele atinge o solo, também ele faz referência a uma altura. Qual é a posição quando ele atinge o solo? A posição é igual a 0. Nós já não escrevemos a equação? De novo, ó, no item C, eu posso fazer uma relação, né? Eu posso continuar estudando o eixo Y, que continua sendo um move, certo? E qual é a equação? Vamos escrever a equação. S0 mais VT. Quem é S0? 100. Não sei se vocês lembram lá. Quanto que é a velocidade? Mais 40, que era a velocidade na vertical, vezes T. A gravidade vale 10, que ele deu, só que ela está contrária à trajetória, então é menos 10 sobre 2, que dá 5. T ao quadrado. Aí, o que ele quer? Ele saber o instante em que a posição é 0. Eu tenho que resolver, ó, essa equação, ó, vou escrever que é do segundo degrau. Menos 5t quadrado, mais 40t, mais 100. Só estou reescrevendo ela para você ver que é uma equação do segundo grau. Cuidado, não é porque isso daqui é uma equação do segundo grau que isso daqui é uma trajetória parabólica, tá? Cuidado com isso. Bom, enfim, ele significa que isso tem duas respostas. Por que tem duas respostas? Porque vai existir um instante negativo. Existe um instante negativo. Porque se você observar, ele leva em consideração desde aqui do começo, ó, desde aqui dessa parte. Então vai ter um instante negativo e depois vai ter um instante positivo, porque o instante t igual a 0 está aqui, ó. Se você fizer as contas. Bom, fazendo as contas, se você fizer soma e produto, bom, lembrando lá da... Vamos ver se dá a relação de Girard, né? T1 mais T2 era menos B sobre A, né? Menos B sobre A, que dá 8. É isso? E o produto, T1 vezes T2, dá C sobre A, que dá 20. Opa. Então, a soma é 8, o produto
É menos 20, aliás. Então, só pode ser um instante T1 igual a menos 2, instante T2 igual a 10. Se você quiser usar o Baraka também, né? Eu falo Baraka, não Bhaskara. Igual a 10, não 100. Esses são os dois instantes aí que nós temos. Um instante T igual a menos 2. Aí você fala, mas não existe instante negativo. Claro que existe. Antes de Cristo é o quê? É negativo. Se a gente pensar, né? Que o T0 é quando é o nascimento dele. Mas, enfim. Aqui a gente tem dois instantes, como eu disse. Por quê? Ele está pegando esse instante aqui que não existe, né? Que a gente não levou em consideração, porque o problema começou tudo aqui, ó. Tá? Então, a gente vai usar o que serve para nós, é esse instante aqui, ó. Essa é a resposta do problema. Então, repara que as equações, elas vão falando com a gente, né? Dado um instante, eu te dou a posição. Ou dada a posição, eu te dou um instante. Então, fizemos essa, achamos da 180. Opa, aqui dá 4 segundos, né? Aqui dá 180. Aqui dá 10 segundos. Aí ele quer saber o alcance horizontal. Opa, como diria o meu amigo. No item D, como ele quer o alcance horizontal, quando a gente fala horizontal, a gente está fazendo referência ao eixo X. E no eixo X é suaveira, ó. É um MU. Como é um MU, qual é a equação que a gente usa? S é igual a S0 mais VT, certo? Porque a aceleração é zero. Então, ele quer saber a posição X aqui, ó. A altura a gente já sabe que é zero. E eu sei um instante aqui, ó, que quer saber o SX. Porque aqui que a gente falou é um SY. Então, SX, qual é a posição dele, o S0X? Se você olhar aqui, ó, se você colocar, como eu coloquei lá no início, né, o sistema de coordenadas, aqui esse ponto, ele é um ponto onde você tem 0 para X e 100 para Y. Tudo bem? Então, vai ser 0. A velocidade, nós calculamos lá, é 30. E o instante é 10. Então, o alcance nesse problema vale 300 metros. Então, repara que esse problema é bem legal de estudar, porque você vai vendo como as coisas vão acontecendo, né? O que eu preciso ter, o que eu preciso fazer. O que eu preciso ter, o que eu preciso fazer. Então, vão sendo coisas graduais, tá certo? O alcance horizontal. E ele quer saber o módulo da velocidade da partícula quando atinge o solo. Aí, o que eu posso fazer? Né? Quando atinge o solo. Quando atinge o solo, opa, é um E, né? Quando atinge o solo, tem duas formas, eu posso fazer de dois jeitos. Eu posso fazer por energia, porque ele me dá velocidade de saída, eu tenho energia cinética, eu tenho altura, eu posso usar sistema conservativo, né? Toda essa parte da energia potencial vai virar energia cinética. Mas eu posso fazer também por equação horária, porque nesse ponto, quem que ele tem? Né? Vou fazer o desenho do ponto B. Ele continua tendo V0x, que está aqui, não muda. Esse eu já sei. V0x. Só que eu preciso ter quem agora para calcular? Eu preciso saber qual que é o VY nesse instante aqui que ele chega no chão. Ó. Vou chamar de VY'. Então, a velocidade que ele tem real é a soma desses dois vetores, que eu resolvo por Pitágoras. Ó, né? Mas primeiro eu preciso achar o V'. O V0x nunca muda. O V', quanto que é? Aí, essa que é a da hora. A equação, no eixo o V', y, eu estou falando que é do eixo y. E no eixo y, qual é a equação da velocidade? V igual a V0, tudo y aqui, tá? Mais a t. Isso vale tanto, né? Um movimento só, a subida e a descida, a gente considera que é uma equação para... Não é que a gente considera que uma equação descreve tudo, tá? Descreve tudo. Então, vai ficar VY', a velocidade inicial, 40, positivo, porque está para cima. A aceleração, menos 10. E qual é o instante que ele chega no chão? Por isso que a gente calculou antes, ó, 10 segundos. Então, a velocidade y vai ser
menos 60. Aí você vai falar, nossa, mas negativa? Sim, filho. A nossa orientação, ela era, lembra que ela era assim, ó? Y para cima. Só que quando ele chega nesse ponto, como que tá a velocidade? Em Y tá para baixo, certo? Então, por isso que é negativo. Agora, para calcular, né, é só fazer um pitch. Então, a velocidade real é 30 ao quadrado, mais, cuidado com o sinal, hein? Menos 60, tudo ao quadrado, né? Então, vai ficar tudo positivo. Tá? Então, a velocidade com que ele chega ao quadrado, aqui vai dar 900 mais 3.600, isso dá 4.500. Beleza? Ou seja, a velocidade, vou fazer aqui, ó, que não coube espaço, é a raiz disso. Isso dá 10, sai, o 9 sai, então dá 30, se eu não estiver errado, 30 raiz de 5. Beleza? Metros por segundo. Então, mais um vídeo aí, tá? Esse foi um pouquinho mais longo, mas é porque esse tipo de problema é um pouco mais complicado. Valeu a todos vocês, então tentem resolver ele novamente, que vai ajudar bastante no lançamento de projetos. Então, Deus abençoe a todos e tamo junto. Deixa eu dar um stop agora e tchau. Oi, eu não dei o stop, Jeg.